Oi, anjo de luz, como que tá o seu hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Graças a Deus, tudo graças a Deus, né? A gente diz algumas coisas, a gente tem que levantar a mão pro céu, né? Outras não dá. Daí a gente tá sendo um pouco parcial, né? Na hora de dizer as coisas, sobretudo porque não favorece. Aquilo que não favorece, né? Não dá pra gente o benefício esperado e calculado. A gente já fala, né? Que não é, graças a Deus, isso, meu Deus. Passando no caminho, né? Que ia lá para outro mercado ainda mais grande. Falei pra Santina, oi Santina. Ela falou, ai Vicentina, como que você tá? Eu falei, ai, graças a Deus, bem, com o país desse jeito, com o mundo desse jeito, disse ela. Eu disse, sim, tem que dar, em tudo dar graças, viu? E ela disse, quisera eu poder ignorar tudo isso, porque é o que você faz. Eu disse, você veja assim as coisas? Ela disse, não é vejo, é fato. Você ignora o que acontece no mundo, porque se você não ignorasse, você ficava desse jeito aí, toda tranquila, como que você passa, como se não tivesse nada de ruim acontecendo no mundo. Aí eu bati assim a bengala no chão e disse, pois bem, ficar contrariado vai melhorar alguma coisa? Você quanto centímetro mudou a realidade do mundo? Ah, mas pelo menos sou realista. Olha, quem é verdadeiramente realista trabalha para modificar o que está ruim. Quando vê que alguma coisa realmente está ruim, palpitar, contrariar-se e não fazer nada a respeito, somente agrava os quadros já em andamento destrutivo, disse eu. Daí ela já olhou para os lados, falou, e já sei, os espíritos que tá falando para você, né? Um pouco jocosa que ela é, né? Mas não é mardosa, ela é uma gente boa, bastante inteligente. Eu gosto da Santina. E aí eu disse, isso mesmo, tá falando que você é o espírito Vicentina aqui encarnado nesse corpo. Pode ter certeza. E ela disse, mas então você sim tá resolvendo os problemas do mundo. Aí eu falei pra ela, olha, quando a gente devagarinho dá um passo depois do outro, com irrestrita confiança nos desígnios de Deus, a gente tá mais leve para se ocupar daquilo que pode, com aquilo que tem onde foi colocado. E a vida não chama ninguém, viu? Mas ninguém mesmo, para fazer mais do que isso. E também não chama ninguém para fazer menos do que isso. Porque parte da frustração das pessoas do mundo tá ruim é que por dentro elas sabem que estão cooperando com a manutenção dele. Quando ficam contrariadas, podendo estar bem. E só faltava ali modificar a leitura da realidade, atitude e conduta, a qual são contras, por não querer largar o osso. E essa, não digo você, né, Santina, mas essas pessoas, porque você ainda consegue identificar, né, isso acontecendo, e só quem identifica pode corrigir, né? Que alguém tem o barquinho afundando, identificou que tem água entrando, pode sim ser um primeiro passo, né? Daí chego eu com meu barquinho e digo, olha, o meu também estava afundando, eu tapei o buraquinho. Daí você diz, mas olha quanta água tem fora dele. Daí a hora que você diz isso, você abriu para a comunicação e o diálogo, que a avó chega e fala, mas é a água de dentro que afunda o barco seu.
Daí você bota a mão na cabeça, você vai então se a água de dentro tá entrando água no meu barquinho. Eu vou procurar o buraco, vou tapar ele e pronto, jogo para fora essa água e não entra mais, eu equilibro a equação. Ela disse, meu Deus, eu tava cega para isso, realmente, viu? Olha, outro dia o médico falou, você tá com depressão, Santina. Eu falei para ele, nesse mundo que nem que tá hoje, olha, não, olha, meu Deus, não dá para viver de outro jeito. E eu falei pro médico, disse ele, olha, o senhor que deu outro diagnóstico aí, porque eu não posso chegar em casa com o diagnóstico, meu marido vai achar que tô louca. Ele disse, e eu perguntei pra ela, mas Santina, o que o médico respondeu nesse caso? Ele falou, olha, você não tem que ter medo de ser reconhecida como louca, mas de ter um problema e não tratar. É isso que as pessoas devem temer, não o que pensam os outros. E tem mais, ele disse, se é o seu marido, mais do que todo mundo, ele vai compreender. Porque se conseguiu ficar do seu lado até hoje, é porque já viu todas as suas imperfeições e te amou igualmente. Ai, gente, eu fiquei assim emocionada, né? Porque como que faz falta, não precisa ser médico, né? Mas uma pessoa assim, com uma clareza dessa, mostrar pra gente que, karma, não tá tão feio as coisas. E a gente faz também, né, Vicentina, disse a Santina. Faz um pouco um escândalo num copo d'água com um pensamento comparando a realidade com a nossa forma de sentir ela, né? Foi o que eu falei para você semana passada, você lembra? Eu tô remedando você aqui, Vicentina, tô repetindo parte por parte do que você falou porque eu lembro. Então é isso mesmo. Viu? É isso mesmo. A gente na nossa cabeça pensa que os outros vai chegar assim, destruindo todos os aspectos bons dentro da gente por causa de uma coisinha que tá ali e que não é necessariamente perfeita. Mas a realidade é que essas pessoas à nossa volta, com quem a gente realmente se preocupa a respeito do que vão pensar, são as que sempre deram testemunho de amor pela gente e relevou muita coisa que às vezes foi até pior, viu? Foi até pior, assim, que relevaram por amor. E agora você acha que porque um resultado médico que diz que você está com depressão, aí você vai ser mal vista? Não é assim. Ela falou assim, olha, Vicentina, que você realmente é uma bruxa, viu? Que agora sim estou acreditando na Joana, né? Que a Joana viaja para o exterior, né? Que eu disse outra vez. Mas olha, a maior bruxaria, né? Que a bruxaria era o pessoal científico da Idade Média, né, dos antigos, que sabia mais além do que da compreensão científica da época, né? Que era essas mulheres, né? Muitas delas mulheres, mas homem também, né? Os bruxos. E via além, né? E fazia as coisas acontecer que parecia mágica. Trabalhava com a mediunidade, que ninguém entendia. Por isso muito foi condenado, né? Na fogueira até por... Ele chamou de bruxo e se associou isso ao negativo, mas não era, né? É lidar com os elementos da natureza, com sabedoria e formação científica. E quando alguém está além do tempo, né? É inteligência, muitas vezes é moral, é o caso de Jesus. Leva mesmo a pedrada, né? É excluído. Por quê? Porque aquele grupo ego pensante, controlador, ainda, né, que são gente que prioriza os imperativos da carne, né? Esses não vão gostar, né, de que mostre um caminho para fora da caverna, né, aonde estão acostumados a viver. Primeiro por medo, segundo por conforto, né? Que é bom que é ficar na nossa caverninha, né? O nosso jeito de pensar é ver o mundo. Daí quando vem alguém e diz, olha, que você pode viver muito melhor, viu? Basta você largar a mão do osso, que tem um prato cheio daquilo que você mais gosta.
do outro lado. Levante e anda. Ai, pronto. Falou para largar o osso, já não quer o apego, né? E, lamentavelmente, muitos se apegam ao que tem de pior, né? E com aquilo se envolve. Não seja assim, boba, disse eu a ela, né? Não seja assim, viu? Não importa o que acontece no mundo, mas o que você decide sentir. E o que moral, intelectualmente, você esforça para ver na realidade à sua volta. E aquele que vê e entende que o que tem de verdade à nossa volta é a vontade de Deus se desdobrando para que os homens aprendam a se amar. Respeita o tempo. Esses que conseguem interpretar desse jeito têm paciência, resignação e sabe que todas as ocorrências da vida obedecem às leis da causalidade, causa e efeito, né? E assim se submetem a elas, sem deixar, né, se escandalizar por fatores fortuitos, irrelevantes. Porque a avó fala, né? Aquilo que dá para mudar, deve. E aquilo que não dá, a gente tem que trabalhar para conseguir mudar com o tempo. Já ouviu falar, né? Que água mole, pedra dura, tanto que bate até que fura, né? É assim, olha por aí. Bem por aí, pode escrever isso. Então você quer mudar o mundo, mas hoje não dá, amanhã dá. E qual que é o caminho? Ancorar a luz nele. As pessoas falam o que é errado porque não enxergam certo. Não enxerga porque a luz está apagada, não é porque falta conhecimento. E a luz está apagada porque quem pode dar bom exemplo senta no sofá cômodo da reclamação, né? Da transferência de responsabilidade, se imiscuindo, se misturando e somando-se ao número daqueles que só escreve páginas estéreis de contrariedade. Ficam contrariados, mas com tudo. Meu Deus, quando não é uma coisa para reclamar é outra. E como que reclama, né? Ai, meu Deus, não faça isso você. Viu? Tudo que você pode fazer, fácil. Mais rápido e imediato remédio para modificar o mundo é a irrestrita confiança nos desígnios de Deus, que nos dá paz, nos dá serenidade, nos permite caminhar com motivação e condição de fazer o melhor que a gente pode onde a gente está colocado. Ai, Vicentina, disse Santina, né? Ai, Vicentina, você passa assim na rua, deixa a gente assim, numa forma assim de sentir, num estado de espírito assim, que parece que vai ganhar chocolate todo domingo, que nem às vezes passa os moços, né? Dando pra gente um doce, passando conversar, né? Que a gente é sozinha aqui, né? Você viu que o Roberto morreu, tudo. Aí eu fico aqui no portão, né? Vendo tudo, mas olha cada coisa feia. Aí quando passa algum assim, gente, anima até a arma da gente, que eu fico assim, né? Como que você consegue fazer isso por onde que você passa, né? Ai, eu fiquei assim, tá um pouco vermelha, né? Que eu não gosto, né? Não é que eu não gosto, eu fico assim, que eu não esperava, né? Daí eu disse, olha, você que tem olho de ver isso em mim, pode ter certeza que a semente já existe dentro do seu, você não é diferente. O que você tá vendo aqui é que você tá olhando pro espelho e se alegra, porque você pensa, se alguém pode ser assim, eu também posso. Daí que vem a sua felicidade. Não é porque eu sou alguma coisa que você não é.
E ela até enxugou uma lágrima. Você acha que eu posso ser assim que nem você? Que por onde passa, anima as pessoas a confiar nelas mesmas e que assim com o tempo o planeta melhora? Eu olhei pro guia espiritual que você fez visível pra mim, do lado dela. Bonito que ele é, viu? Esses cabelinhos encaracolados, tinha os olhos claros. Uma roupa, um vestido branco assim, que espírito lindo aquele, viu? Nunca tinha visto assim. Né? Um olho meio puxado, nem parece daqui, né? Daí eu falei assim, né? Olha, todos nós, por mais que às vezes não queremos admitir, temos do lado um anjo de luz que nos inspira, os bons pensamentos, nos incentivam a prática do bem. E que você não é diferente, minha amiga, pode ter certeza. E se não estamos sozinhos, e do lado sempre caminha com qualquer um de nós um anjo de luz. Não falta ferramenta para sermos imagem e semelhança de Deus, né? Como que Jesus falou. Que a gente deve, na prática da caridade, ser bom exemplo. E aí ele volta, né? Na forma dessas, como que dizer, fotografias, né? Que fica registrado tudo o bem que a gente faz. Na forma de fotografia no nosso histórico espiritual. Por isso, nunca a gente deve cansar, né? De olhar para a realidade da vida da melhor forma. De originar com o nosso intelecto e avanço moral a motivação que possa fazer falta. Em qualquer momento a gente pode originar isso, buscando nas páginas da conquista interior, né? Que com o tempo a gente foi podendo ter assim como senso de identidade, né? Garantido, sedimentado. Quantas coisas, né? O mundo permite pra gente, e uma delas é amar. E cada dia que a gente treina, a gente se aproxima do amor incondicional. Depois, ela é tão bondosa, né? Agradeceu, assim, demais. Eu disse, você nem sabe, eu tenho que ir, que tanto que eu gosto de falar com você, mas eu tenho que ir porque o mercado fecha, né? E ainda tenho que dar uma pernada daqui até lá. Ela disse, vai, Vicentina, vai. Você quer outra sacola? Eu tenho, eu dou pra você. Disse, não, bobão, só essa aqui tá bom, já eu vou comprar uma coisinha que não tem nesse mercadinho aqui, também porque lá tá mais barato, né? Então eu vou lá um pouco e assim me permite andar um pouco, que olha, que é importante a gente caminhar pelo menos 40 minutos, né? Todo dia, fazer um exercício, porque assim a gente cuida da saúde também, você tá caminhando, né? Daí ela disse que vai começar, porque ela vê que eu sou muito mais velha que ela tem 10 anos menos que eu. Ela tem 67 anos, ela. E a ver você que está escutando, nem 60 você tem e não está fazendo exercício, né? Gente, nem é tanto, é só aquilo que você consegue. Deve, né? Quanta gente que é preguiçosa. Você que não abraça a preguiça porque ela abraça você de volta, viu? Depois não larga mais. Meu Deus, uma coisinha de nada que hoje você fala, vou fazer só hoje, pode se tornar um hábito e depois se transformar num vício. Por isso que eu vou falar, cuidado com aquilo que você abraça, viu? Porque depois abraça você de volta. E de um hábito passa a ser um vício. Olha, selecione bem as coisas que você abraça, né? E é isso que eu queria contar agora. Outro dia eu volto a falar mais. Você vai ver, aqui vai passar o tempo, mas você aí nem vai passar, viu? Queria passar isso, porque esses encontros, né, que a gente tem com as pessoas, tem esse potencial, né, de despertar nelas o anjo de luz que carregam dentro e que, como forma de inspiração, carregam, né, do lado
E isso não tem dinheiro que pague, né? Que dinheiro que paga isso, meu Deus? Você ter essa consciência que do seu lado caminha um anjo de luz que te pode inspirar a prática do bem. A irrestrita confiança nos desígnios de Deus. A paz interior, a serenidade. É a fazer o melhor que você pode, devagarinho, né? Com aquilo que você tem, onde que você foi colocada. Não tem dinheiro que pague isso, agora você tem essa consciência. Viu? Não esquece isso, né? Não esquece. Todos nós podemos fazer diferença na vida de outra pessoa. Começando por manter-nos despertos. Viu? Conscientes. Orando e vigiando, né? Foi assim que Jesus ensinou pra gente. Assim que a gente ensina pros outros. Então vamos dar bom exemplo. Até daqui a pouco, você vai ver, você nem vai perceber. Ai, voltei eu aqui e travei, né? Que coisa boa é essa, né? Que a gente pode sempre ir e voltar. Muito não se dá conta que isso é bom e é importante. Mas se você está aqui e pode se movimentar, é porque nesse ambiente de todos no universo, Deus determinou que você era o mais cabível. Viu? Olha, o mais cabível. Pode ter certeza disso. Você não está nem 1 centímetro fora de onde você tinha que estar. Porque é dali que você tinha que olhar para aquela situação para com ela aprender. Muito desdenha isso. Muito desdenhando isso, queria estar num lugar diferente. Se desanima. É o próprio inimigo, né? O próprio algoz. Algum que dizem, né? Algum obsessor fala assim, eu e esse nem preciso empurrar. Porque ele mesmo se coloca na vala. Eu fico pensando, né? Às vezes eu saio do corpo e fico vendo mesmo. Os guias me levam, né? Fala, olha, vamos acompanhar esse obsessor aqui. É o que menos trabalha. Eu disse, mas por quê? Porque ele tem inteligência de acompanhar as pessoas que já sabem que, olha, é o próprio tropeço. Ai, meu Deus. E é certo, né? É correto isso. Não sejamos a gente, né? Na forma de invigilância, a própria pedra no caminho. Casca de banana, né? Como que você chama? Eu me chamo Senhora Casca de Banana no meu próprio caminho. Que feio isso. Mas a pessoa gosta de ignorar, acreditando que por ignorar a obrigação, o dever, né, digamos, que tem para consigo própria, ela vai conseguir avançar. E não é assim. A pessoa que senta e chora por aquilo que não tem, quer ver que os outros têm, que gostaria de ter, perde a oportunidade de avançar. E tudo volta. Até a energia você consegue recompor. Mas o tempo não. O tempo quando passa não volta mais. E ele existe para a gente ser aproveitado, para construir nele bases sólidas de um espírito evoluído. Você veja. Então, outro dia, né, eu passando assim na avenida principal, né, perto da escola, daí o seu Gerardo estava lá esperando o filho dele, né, o Felipe. Eu disse, oi, seu Gerardo, como que o senhor tá? E ele disse, Vicentino, você nem sabe, eu tô desanimado com a vida, eu. É muito triste, eu ando. Disse, mas o senhor que sempre teve um olho bom, assim, pros negócios, sempre teve uma motivação, vida no olhar, sempre contando para as pessoas, tenha meta, busque elas, trabalhe, e não desista que você chega lá, que foi que aconteceu? Eu só vejo a minha situação onde eu remo, até que eu avanço, mas comparado com os outros que passa assim, eu com meu barquinho a remo, os outros passam com barco a motor, assim, vum, levanto uma onda que até empurra o meu barco, me dá uma raiva assim no meu coração de ver os outros, como que dizer, né, por cima e eu por baixo, crescendo. Eles até olham para mim assim e faz menção de dizer, olha como que eu sou burro, e eu concordo com eles, né, que se eu fosse tão inteligente quanto eu acho que eu sou,
eu não estaria assim nessa situação. E a avó vê, né? Que o seu Gerardo não é o único, né? Quanta vez a gente mesmo não faz isso. E faz menção de sair da bolha da humildade, do respeito, né? As condições existentes e ao lugar onde nos compete estar, pela vontade de Deus, para a partir dali aprender uma lição. Isso é desdenhar, sim. E a gente inveja o lugar que o outro está. E às vezes o outro estando naquele lugar não compreende que aquilo não foi dado para ele para, como que dizer, né? Acender nele a chama do gozo superficial na materialidade. E isso é uma tentação da qual a pessoa tem que, como que dizer, né? Prestar conta depois. Então, você cuidado com aquilo que você fala, gostaria de ter para mim. Porque não importa se você está por cima ou por baixo. Onde você se encontrar, haverá sua respectiva aprovação. Justamente por se largar o osso, para se desapegar do senso de identidade que faz você sempre querer mais, faz você acreditar que tem um vazio dentro de você. Eu disse, mas seu Gerardo, se o senhor colocar na ponta do lápis, o senhor está melhor que muita gente que está pior que você. Olha, Vicentina, você me lembrou isso, e é verdade, eu sempre falo isso, né? Então, use isso como fonte de motivação, para a partir daí o senhor subir nessa espiral ascendente, né? Na qual só se avança caminhando. Se o senhor sente e chora, o progresso não vem. Ah, mas você sabe que eu tão longe já podia estar de onde eu estou, né? E eu disse, o senhor nem sabe. O espírito estava do guia do lado dele, né? E ele me lembrou uma coisa que eu falei faz tempo para eu falar para ele. Aí eu falei, o senhor nem sabe. Na vida da gente, uma coisa que a gente, às vezes, nem esperava, pode representar uma guinada na vida da gente. Tão grande. Mas essa guinada só pode se manifestar se a gente continuar em movimento. Se sente e chora, não vamos encontrar o que é necessário, o que pode ser encontrado. Nem necessário, digo, né? Porque o meu guia me corrigiu. Não, necessário não, Vicentina. O que pode ser encontrado, porque o necessário é estabelecido pela culturação das pessoas, é o apego delas, a necessidade da satisfação que acreditou precisar para estar bem. E não se dá conta que aquilo só vicia os sentidos numa prisão que funciona que nem um círculo, que você começa num ponto e volta nele. Esse não é uma espiral ascendente, só transforma a sua caminhada num movimento estacionário. Que nem aquele que corre em cima da esteira. Corre, 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 não chega a lugar nenhum. Você veja. É assim, desse jeito. Então, orientar-se é tão necessário no dia de hoje, né? E ele disse, você nem fala, viu? Então, que o senhor pega o barco do senhor e ruma para cima das pedras, arrebenta tudo ele, o senhor afunda, naufraga. E o senhor não está aqui esperando o seu filho? Eu tô. E o senhor não quer o melhor dele? Quer melhor para qualquer filho hoje. E qualquer relação, né? Se é uma namorada, se é uma esposa. É a gente ser alguém que passa inspiração, que passa confiança. E esses são dois sentimentos que não tem como fingir. Viu? E todos nós temos essa luz interior, que se com ela nos conectarmos, será natural
essa forma de comunicar estes sentimentos tão nobres. Então, se o outro passa de qualquer coisa que seja, de bicicleta, e a gente está de a pé, vamos almejar ter a bicicleta, mas sem deixar de contabilizar o esforço e o tempo que necessite para conquistar ela. Da mesma forma, se a gente tem uma bicicleta que é um carro menor, da mesma forma, se a gente tem um carro menor que é um carro maior, tudo vem partindo do esforço. Mas eu me esforcei tanto e não chega. Se esforce mais inteligentemente. Olha o problema, né, da gente chegar no final do dia e dizer: vou colocar a mão na consciência hoje e vou me perguntar o que eu fiz direitinho e o que eu fiz que faltou um pouco aí de consciência, para que as coisas avancem de uma forma mais prática e inteligente. Isso é o que falta para muito de nós. Nossa, naquele momento assim, é como que se tivesse caído assim, uma fumaça de cinza que estava na frente do olho dele. Ele falou: sabe de uma coisa? Fale para mim disso que você falou antes da guinada. Eu falo sim, que a gente hoje pode encontrar uma situação a qual a gente não espera, a qual a gente não tem como contabilizar e nem prever, que pode transformar a vida da gente de certa forma que, comparando com os outros, a gente pode dar certo e sarto de quilômetro na frente deles. É isso sendo uma ilustração do progresso que você pode alcançar. Nunca deve isso funcionar como inspiração, porque a forma de avançar comparando-se com os outros só faz a gente olhar para fora, e quando a gente olha para fora, a gente está de costa para Deus. Viu? E isso é um equívoco muito grande, porque a encarnação proporciona a oportunidade sagrada, santa e bendita de realizar a reforma íntima na base da depuração das imperfeições, realizando o autoconhecimento. Viu? Aí ele falou: meu Deus, como eu esqueci disso. Que invigilante eu fui. Saiu uma lágrima tímida dele, viu? Quando ele viu lá longe o filho dele já fazendo fila para dar um abraço na professora, né? Que bonita essa cultura do abraço, né? E aí para depois sair, né? E ele disse: eu também tenho motivo. Quem não tem, seu Gerardo? Não precisa ter família, não. A gente pode não ter família encarnado, mas desencarnado tem muita gente que torce pela gente, muita gente que aprende com a gente. É tudo aquilo que a gente faz e pensa fica plasmado no nosso histórico espiritual. E então, essa é a riqueza verdadeira que convém a gente ter consciência que veio buscar na encarnação. Ele enxugou a lágrima e falou: quer saber? Agora mesmo vou enviar. Peraí, Vicentina, peraí. Vou enviar esse e-mail que eu estou aqui pelejando para enviar de um projeto que eu quero para uma empresa grande. E eu estava com vergonha, eu estava me sentindo assim, né? Em comparação com os outros, uma pessoa muito inferior. E agora você me fez ver que não existe esse negócio de comparação. Exatamente, seu Gerardo. É a gente fazer o melhor que pode com aquilo que tem onde foi colocado. É deixar que isso baste. É jamais sentar e chorar. Porque isso impossibilita que a vida própria que nos encaminha por meio das coincidências são os nossos anjos, né? Guardiões, que trabalham no silêncio, né? E vão encaminhando a gente para onde melhor cabe
segundo a nossa sintonia e o ponto de atração que a gente foi gerando com aquilo que foi sentindo e pensando, justamente para, a partir dali, aprender a lição cabível e avançar, sempre rumo a Jesus Cristo, né? E o progresso que nos aguarda. Ele disse, você nem sabe o bem que você me fez aqui, viu? Você me trouxe uma faísca que estava fartando para que eu possa realmente dar o pontapé que, quem sabe amanhã, né? Para onde me levará? Estava realmente sentado, um pouco choroso, gratuitamente, né? E eu disse, certamente. E tudo se recupera, a energia recupera porque a gente come no outro dia, né? Se a gente fica cansado, com muito esforço. Mas o tempo não volta, isso a gente não recupera. E é um bem muito precioso, que deve ser respeitado de maneira a utilizá-lo dentro do limite das nossas capacidades intelectuais e morais. Viu? Com certeza, pode ter certeza disso. Ele, vou fazer isso agora mesmo, pera aí que você vai ver. Pegou o celular dele assim, chique, né? Pegou olha quanta gente, tem tanta coisa, né? E não dá valor. Tanta gente peleja para ter uma família, ele tem a família. Tanta gente peleja para ter um filho, ele tem o filho. Tanta gente peleja para mandar o filho para a escola, ele tem o filho na escola. Tanta gente peleja que você quer para dar de comer para uma criança, né? E não tem condição. É tudo que a gente tem, pouco agradece, né? Pouco reconhece que é grandioso. E pouco se dá conta que muitas vezes o suficiente é o necessário para hoje, para agora. E o que você quer chega com esforço e dedicação. Trabalho, né? É resignação para com o tempo que necessite. Enquanto ele enviava o e-mail dele, eu fiquei apreciando, né, aquele movimento. E me veio à cabeça, né, esse valor que tem os ciclos da vida, meu Deus. Que naquele momento as crianças estavam na escola justamente para adquirir esse valor que haverá de modificar a realidade à nossa volta. Por isso a gente deve sempre construir um histórico de virtudes que leva para o outro, começando por nós, a faísca da motivação que inspira nas pessoas a conduta correta, levando pela força do exemplo a prática da caridade, que só faz que o nosso espírito vá somando a luz tão necessária para o seu progresso, né? A partir do registro das obras, né? Porque fé sem obra é remota. É remota. Ter paciência é um tipo de obra. Ter resignação para com os desígnios de Deus é um tipo de obra. Fé sem obra é remota. Não pare nunca, não sente nunca. Não sente, não chore. Não olhe para o lado e encontre nisso justificativa para sentar e chorar. Porque quando você faz isso, você não está caminhando. E se você não caminha, você não vai poder encontrar com aquilo que possivelmente será a guinada que você nem imaginava. E todos temos, está dizendo meu guia espiritual aqui, mais de 7 janelas de possibilidade de encontrar-se com essa guinada, que nos faz dar saltos exponenciais, dos quais a gente nem imagina. Só que para isso, tem que construir a frequência vibratória de sintonia com aquela encruzilhada específica, energética, vibratória,
é de sintonia. Por isso, vida é movimento. Movimento é vida. O seu Gerardo disse, Vicentina, você nem sabe o que você fez pra mim na minha vida hoje, viu? Tava pensando numas besteiras que eu ia fazer nesse final de semana, hoje é sexta, né? Que olha, até eu me envergonho de dizer pra você que eu pensei nisso, eu tendo família e tudo. Eu disse, benza a Deus. Que os anjos de Deus hoje, né? Trouxeram para o Senhor essa capacidade de ver além das suas próprias limitações. E que é o que a gente tem dever de fazer diariamente, né? Orando e vigiando. E ele disse, com certeza, já não sou mais aquela pessoa que você encontrou agora, uns minutos atrás aí, viu? Pode ter certeza. Pode sim, tenha absoluta certeza. Agradeço a você, nem sei como agradecer a você. Me passa a sua conta, vou fazer um depósito gordo para você. Eu disse, imagine se Gerardo isso ou não. O maior depósito que a gente pode ter é aquele da oportunidade santa e bendita de cultivar a alegria de ser útil. Nesse momento, levanta a mão para o céu e peço que sempre que possível, deposite essa oportunidade na minha conta. E isso vai continuar me deixando plena, enchendo meu coração. Ele disse, você só fala coisa assim que a gente sente profundo, ser sincero e honesto, e toca a nossa alma, viu, Vicentina? Chegar um dia que eu vou falar assim também. Mas eu quero fazer uma proposta para você aqui. Eu disse, fale. Por que você não dá aula em faculdade? Pronto, eu vou fazer a conexão, eu tenho muito contato. Vai ser bom para as pessoas. Imagina, quem sou eu assim? Vai sim, vai. Nem que seja assim, aula assim, né? Uma vez por mês, que eu sei que você tem as suas obrigações, né? Mas levar essa coisa boa nas aulas de filosofia aí para as faculdades que tem no Brasil, fora do Brasil, que eu acho que você tem muita coisa para compartilhar, viu? Eu disse, se for da vontade de Deus, né? Eu sempre estou assim, né? Dizendo, o que seja da vontade de Deus é da minha vontade também, viu? Sempre, porém, permanecendo consciente da minha pequenez, nunca avançando a bolha de humildade onde me corresponde ficar. Pode ter certeza. Ele me deu assim um abraço. Ele foi com o filho dele assim pro carro e eu acenei assim. E ele veio correndo, me deu um abraço, disse, vó, eu não podia ir embora se dar um abraço na senhora, assim, assim, fico tão feliz quando a senhora me dá um abraço, eu que perdi minha avó tão cedo. Eu disse, pode, venha, sempre que você quiser me dar um abraço, que eu sou sua avó. Agora, né, enquanto eu tô aqui, pode ter certeza que eu também sou sua avó. Eu gosto de você assim como um neto meu. É tudo, como que a vida dá presente pra gente, que pouca gente sabe valorizar como presente, o presente que é uma riqueza, quando bem aproveitado, né? Gostei. Que bom que é tudo isso, né? A gente na forma de prática de autoconhecimento, estender uma faísca que seja de sobriedade, que é algo muito forte, né? E dessa forma, ancorar a luz no mundo. E o mundo assim se melhora, né? Faz você a sua parte, boba. Boba, onde você tá. Que você vai ver que é o pouco que cada um faz com aquilo que tem onde foi colocado, que vai coroar no universo das realizações. Olha, cada iniciativa, viu? Pode ter certeza, mais certeza disso. E a gente também está sempre muito bem acompanhado quando cultiva a sintonia com as forças sagradas
do bem. Na graça de Deus. Eu gostei. Daqui a pouco eu volto. É isso que eu queria passar aqui agora, nesse momento, né? Que bom que foi isso, eu gostei. Viu? Ai, que coisa boa. Benza a Deus, né? Benza a Deus. Sejamos então, né? Sempre. Essa faísca de amor próprio e amor ao próximo. Incondicionalmente, né? Esteja bem, viu? Esteja bem, nunca se compare com os outros, bobagem. E avance, né? Porque quando a gente se compara e fica triste, a gente sente e chora, né? E o que nos espera pode nos abraçar e levar para outro patamar existencial. Fica lá esperando, né? Fica lá esperando, sim, viu? Na graça de Deus. Até daqui a pouco, você vai ver, daqui a pouco eu volto. Pô, Jeff, obrigado aí pela mensagem. Ouvi tudo aqui com bastante atenção e carinho. Mas é isso aí, parar de se comparar, né? Agradecer pelo que tem e aquelas leis básicas, o básico que a gente sempre esquece de fazer e tem que ficar relembrando. É isso, cara. O que você fala, uma coisa que a gente tá exatamente onde era para estar, fazendo exatamente o que era para fazer, né? Exatamente, a gente tá exatamente no ponto exato que era para estar. Esses dias eu tô precisando de uma espiritualização, eu acho. Eu acho que eu meio que, sei lá, a matéria tá muito, parece que o espiritual às vezes até me questiona, será que existe mesmo? Não existe? Que a matéria, parece que é matéria mesmo e pronto. Tô meio opaco no espiritual. E aí, porque aí eu olho pra trás, aí você, se eu tivesse feito assim lá atrás, será que eu tava diferente? Será se eu tivesse feito assim, se eu tivesse seguido esse outro caminho, será que eu tava melhor? Será que eu tava pior? E aí entra, eu me pergunto, né? Será que a gente tem livre-arbítrio mesmo, esse livre-arbítrio todo? Ou a gente tá exatamente onde era pra estar, com as pessoas, nas situações, no local, exato que é pra estar? E aí eu fico pensando, lá atrás, se eu tivesse feito diferente, tivesse feito uma outra faculdade, ou feito um outro rumo, sempre os outros rumos da vida, né? Porque na nossa cabeça é aquele mundo de possibilidades. Aí você se pergunta, eu me pergunto, será que existe esse monte de possibilidade? Ou a gente está exatamente onde era para estar? Então, fora isso, é parar de ficar invejando os outros, parar de ficar se comparando com os outros, abençoar as pessoas, todo mundo vai chegar, cada um tá exatamente onde era para estar, com as coisas que era para estar. E é isso, cara. Eu mesmo com meio opaco espiritualmente, eu gostaria de acreditar que eu tô exatamente onde era para estar, fazendo exatamente o que era para fazer, que as escolhas que eu fiz são as melhores escolhas que eu poderia ter feito, mesmo que eu não tenha um carrão, que eu não tenha uma casa do jeito que eu quero, tal, não tenha as coisas que eu quero, mas o que eu tenho é exatamente o que eu queria ter, é o que eu precisava ter. Se eu tivesse seguido outra rota, eu não ia ter conhecido Sueli, eu não ia ter conhecido a espiritualidade. Por exemplo, se eu tivesse seguido uma rota onde eu estava muito melhor financeiramente, eu não ia ligar, igual você falou, a tentação do vício, não sei se foi assim que você falou, eu ia estar curtindo um carro, curtindo uma viagem e tal, e não ia ligar nem um pouco para a espiritualidade, para a evolução, nem ia saber que isso existe, na verdade, né? Então, nem sei como, às vezes eu penso que eu ia estar muito feliz e não ia estar muito feliz. E é o que você falou, a vida não acabou, o tempo está passando, dá ainda para ter uma guinada melhor na vida, conquistar coisas melhores. Mas é isso, cara, só compartilhando aí e colocando algumas coisas para fora mesmo. É o que eu falei, esses dias eu tô meio opaco, mas conversar com você é me conectar de novo com a espiritualidade, é lembrar, calma, depois a espiritualidade existe. A espiritualidade existe, calma. Né, que você, a avó fica falando aí que, não, que meu guia espiritual tá aqui, que ele tá sempre aqui, que tal. Então, às vezes a gente pensa, ai meu Deus, será que tá mesmo? Será que eles estão guiando a nossa vida? Será que eles estão colocando a gente no caminho certo? Ou eu que faço as escolhas? Enfim, é isso, cara. Deixa eu cortar esse áudio aqui, senão ele vai ficar mais longo do que já tá.
Mas aí entra a pergunta, estamos exatamente onde era pra estar? Não, quer dizer, existe livre-arbítrio? Ou foi as escolhas que eu fiz lá atrás, eu poderia ter seguido outra rota? Aí, às vezes eu penso. Olha, eu falei que ia voltar e chegou a hora, né? Voltei aqui, que é bom, né? Que a gente possa, dessa maneira, né? Colocar assim, bem grande assim, uma imagem a partir da qual, escutando, a gente possa refletir, né? Refletir que quer dizer olhar para a gente mesmo, né? É ver que ferramenta eu tenho, como que eu estou usando ela. E para alguns, a pergunta nem é essa, né? É antes, eu estou usando aqui alguma ferramenta que eu me dei o trabalho de conquistar, uma ferramenta que já seja intelectual, uma ferramenta que eu possa utilizar partindo do, como que dizer, né? Ai, que palavra bonita é aquela, né? Repertório. Partindo do repertório moral, que eu já tinha conquistado, tudo. Então, quando você pergunta assim pra avó, né? Que você queria saber, né? Que se somos o resultado das nossas escolhas ou se estamos exatamente onde a gente foi programado para estar. O que a avó fala sempre é que ninguém encarnado tem tanta ciência para dizer que é de um jeito ou de outro, né? O que leva a gente a concluir que é o que diz que é e o que diz que não é, exceto quando ouvimos o que nos ensinam os espíritos, né, que já estão do outro lado, no destino onde a gente está caminhando para chegar, né? Mas há algum encarnado que queira se colocar na posição de que sabe, vai ter sempre que dizer, pode ser e pode não ser. E aquele que é capaz de se posicionar assim, não tem qualquer dificuldade de se manter dentro da bolha da humildade. Esse vai ser capaz de se desapegar da vaidade, do orgulho. Viu? Então não tenho dificuldade de dizer eu não sei. Essa é uma história que eu vou estar contando, uma vez que eu não sei 100% e ninguém sabe. O que o meu coração diz que é, com maior porcentagem? Muito bem. Vamos falar partindo desse ponto de partida. Como que dizem, né? Vamos falar partindo dessa estrutura inicialmente montada. Isso que eu vou dizer. Viu? Para responder bem isso. Existe ou não existe o livre-arbítrio? E a avó fala de uma parte sobre o que vai acontecer, está escrito. Mas não deixa de ser muito mente possível que exista o livre-arbítrio em como se interpreta tudo aquilo a que, como que dizer, né? Os seus sentidos são capazes de captar, viu? Na hora que você olha alguma coisa, na hora que você sente, na hora que você escuta, na hora que você palpa, na hora que você cheira, no gosto do paladar. Tudo isso são os sentidos interpretando a realidade da vida, né? Por meio do aparelho físico. Olha. E vai processando aquilo. Daí você, com o repertório filosófico conquistado, as ferramentas que eu vou falando, né? Você vai interpretar aquela realidade. E então, existe ou não existe livre-arbítrio?
Existir ou não existir? Qual delas, se já é para contar uma história, qual é a história mais inteligente de se contar? E a mais inteligente é que me dá estrutura emocional, psicológica, para enfrentar de frente todos os problemas e me manter de pé, saudável e com bem-estar. Ah, muito bom. Porque no final da caminhada, avó, se é mentira, a jornada eu defendi bem. E se é verdade, apliquei logo, antes de descobrir que o que eu achava certo era verdade. Então, por que é bom se acreditar que tudo está escrito, ainda que ao mesmo tempo você tem livre-arbítrio, e que o livre-arbítrio corresponde a você decidir o que vai sentir em relação ao que acontece? É bom, porque primeiro, isso te dá a oportunidade de ter restrita confiança nos desígnios de Deus. Porque acontece algo, você diz, olha, se isso já estava com o endereço certo e tinha que chegar aqui na minha porta, é uma cartinha do céu. Eu vou abrir ela, e se é para engolir como remédio, vou engolir como remédio. Se é para tomar como lição, vou tomar como lição. E nesse estado de espírito, não vai caber ao você ficar contrariado, nem reclamar, nem transferir responsabilidade, nem querer o que você não tem. É esse o grau de profundidade que alcança aquele que abraça essa filosofia de vida com desapego, que é o que a avó compartilha com todos. Viu? Olha para tudo, veja em tudo o reflexo de si mesmo, examine onde você está e o que você está fazendo com as ferramentas que conquistou, que algum nem está usando sequer. A inteligência, a moral conquistadas. Olha o problema. E aí fica se demorando no parquinho da vaidade do orgulho. Parquinho. Porque algum disse assim, né? Olha, que quando a avó fala, né? Por exemplo, aconteceu algo você não gostou, ou aconteceu algo você queria que tivesse acontecendo diferente, e a avó fala que tem um pouquinho de vaidade, um pouquinho de orgulho aí, é porque você precisa enxergar que você está querendo que tivesse acontecido algo diferente do que aconteceu. É porque alguém vai suspeitar disso. E por que e quando alguém vai suspeitar disso? Vai suspeitar porque e quando achar que está ali para ser servido, que é um rei, que é uma rainha, que não podia acontecer diferente do que corresponde às preferências e conveniências da beleza. Olha o problema. É por isso que você fica contrariado. É por isso que você não gosta. Ah, olha onde que eu estou financeiramente. Pronto. E a partir daqui, o que você vai fazer para chegar onde que você quer? Não, nada do que eu vou fazer. Eu queria agora estar num outro lugar, não estou. Pronto, é por causa de quem? Ah, é por causa do outro. Ou se então outro que diz, por causa de mim mesmo que eu sou burra. Você identificou onde está. Aí quis identificar quem é culpado. Se é o outro, não tem como modificar isso. O outro vai continuar existindo e fazendo o que ele prefere. Para você poder fazer o que você prefere, você tem que dar o espaço do outro fazer o que ele prefere. Ah, mas influencia eu negativamente. Você não está amarrada nele, sai de perto. Mas o que a avó quer dizer para você é que quando você diz que não é o outro, é que sou eu mesma, você está olhando para trás. Para a pessoa que você foi ontem, que não usou as ferramentas que tem ou usou incorretamente.
Porque quem usa corretamente as ferramentas da inteligência adquirida, da moral adquirida, esse avança. Ai, tranquilamente, viu? Avança sim. E que coisa boa é essa, né? Poder avançar. E quem avança está na sintonia do bem-estar. E o contrário também é verdadeiro, viu? Quem está na correnteza do bem-estar avança. Então, tudo se resulta onde você se coloca. Não com o movimento físico, mas energético. E isso origina onde? Na sua interpretação da realidade, não no que acontece. Então, partindo dessa perspectiva, você tem ou não tem livre-arbítrio é relevante. Porque aonde você se encontrar, o arbítrio que sim existe, comprovadamente, só que não, né? É que você pode escolher como se sentir a respeito do que acontece. Então, primeiro, vamos abrir mão do osso da vaidade e do orgulho, que é um parquinho. Não é alguma coisa que você carrega, porque alguns se enganam de gente, gente tem vaidade mesmo, né? Algum diz, a gente se sente mal por ter feito escolha ruim, né? Dói isso de ser uma pessoa assim, né? Daí a avó diz, o que dói é não largar o osso. Daí você diz, seria aceitar a vida e ponto final, seria isso? Não, é você não casar, né? É não levantar bandeira contra nada. Deixa estar. O seu papel é só avançar, só avança. Daí você diz pra avó, essa é a mais pura verdade, né, vó? Esses últimos dias eu venho me criticando. No lugar de avançar, né? Daí a avó diz, é tudo vaidade e orgulho da gente que acha que está aqui para ser servido. Né? Por si própria veio, mas o si próprio já não existe. Todos os que você foi, versões passadas, até hoje, tiveram uma certa inteligência. Se você adquiriu algo melhor, não reclame deles, vá você e faça melhor daqui para frente, por si mesmo. Na versão atualizada sua de hoje. Não, mas a beleza é criticar os outros. E criticar os outros não diz que você é melhor. Só diz que você está numa rua sem saída, olhando para trás. Pior que eles, que pelo menos avançaram, trouxeram você onde você está. Olha a vaidade e orgulho que paralisa, viu? A vaidade e orgulho paralisam o ser humano, que permanece erroneamente olhando para trás, viu? Daí você diz, né? Meu Deus, vó, essa altura do campeonato eu ainda tenho essa vaidade, orgulho, tamanhos, que tristeza. E a avó fala para você, meu neto, não é algo que você tem, não é algo que está grudado no você. Vaidade e orgulho é coisa que a gente abraça, é um parquinho de diversão no qual a gente encontra sintonia de satisfação e por isso mergulha nessas águas. Você entra nessa piscina, você não sai daquele quadrado. Aquele que entra na piscina da vaidade e do orgulho não sai daquele quadrado. Tarde ou cedo ou tarde, né? Que nem que dizem. Vai ter que buscar o alimento do corpo. Quem que fica na piscina o dia inteiro? Tem que sair fazer o almoço, a janta, né? Se movimentar. Com direcionamento, com meta, com foco. Saber empregar os recursos, senão a janta não sai. Na vida é a mesma coisa. Você fica lá dentro do quadrado do orgulho e da vaidade, pode transferir responsabilidade e chorar. Mas se quiser comer, vai ter que sair dele. E assim é com o espírito. Aquele que quiser conquistar crescimento espiritual, que é o alimento do espírito, tem que sair do quadrado como que dizer, né? Do orgulho e da vaidade. Você veja, né? Satisfação ilusória. Por quê? Porque não preenche ninguém. Fica aí. Por isso chamado de parque de diversão pela avó.
Porque você entrou lá para se divertir. Mas continuou lá. Aí, olha que frase é essa. Quem continua no parque de diversão do orgulho e da vaidade, com o passar do tempo, começa a sentir fome e mal-estar. Porque não é um lugar onde a comida se faz sozinha. Ainda que se fizesse, você tem que se movimentar, ficar só na piscina. Variedade, né? Então, você tem que sair da piscina. Sai dessa piscina. Sai desse quadrado limitante, né? Onde existe um bem-estar e ele é falso, ele é ilusório, porque não alimenta o espírito. O bem-estar verdadeiro reside na felicidade, que Jesus falou que não é desse mundo. Por isso que a avó fala que aprendeu com o Joaquim, né? O espírito Joaquim. Outro dia veio, né? Falou, olha, tanto que eu ensinei anteriormente, e hoje eu volto a ensinar sempre que corpora, diz ele. De alguma maneira eu ensino isso. Que se você está de frente para o universo material, você está de costa para Deus. Se a felicidade não é desse mundo, tem que olhar para dentro de si. E para o espírito que você é. E que alimento você está proporcionando a essa realidade. Que, como que dizer, é a única que se faz real depois da passagem, depois da encarnação. Você vai fazer uma viagem. Tenha isso presente. O objetivo seu é enriquecer de tudo aquilo que você pode levar para o lado de lá, para o mundo espiritual, que são as conquistas da alma. Então, vaidade e orgulho é todo tipo de apego dos quais se desfazer. Para ontem. Mas a avó falou que não é algo que está em mim. Não, é uma coisa que você abraça. É um estado de espírito no qual as pessoas mergulham, no qual se demoram. E aí começa a ter todo tipo de sentimento destrutivo, né? Que nem aquele que nem é destrutivo, né? É a ausência de bem-estar. Porque quando você passa fome, o corpo fala, vai comer. Daí você tem que comer. Olha que situação. Então é isso, um pouco que a avó queria passar assim, né? Nesse momento tudo. Que você pegue e entenda, né? Entenda bem assim. Que tudo que você quer está ao seu alcance. Mas se pergunte, vai preencher de alguma forma? Vai ser uma satisfação verdadeira? O estágio naquele ambiente? Não vai. E se você olhar para trás, né, nas suas experiências pretéritas, cada vez que você entrou nessa piscina de vaidade, orgulho, ganância, egoísmo, de querer mais rápido do que pode construir, aquilo que aprendeu a querer, que antes nem sabia que precisava. Você pergunta se alguma vez, alguma dessas coisas que você conquistou preencheu-se de forma perene, de forma contínua. Não, é igual a comida que você come. Depois de utilizada, pronto, você transformou em energia e agora você precisa de mais. É o ciclo da existência corporal, ao qual o homem se vê atrelado, acorrentado e deve se libertar. Liberte-se, viu? Liberte-se de tudo isso. Como, vó? Pare de querer que seja diferente. Pare de achar que a felicidade vem desse mundo. Jesus já falou, não vem desse mundo. E quanto mais você se identifica com ele, como quer dizer, que nele você
vai achando, né, que nele você vai encontrar um bem-estar perene e contínuo, mais você se engana. Porque você come, depois no outro dia tem que comer de novo. E para comer de novo tem que buscar a comida. Então alimenta logo o espírito. Esse sim preenche de um nível vibratório e evolutivo que leva você para outra dimensão existencial evolutiva. Aí que coisa boa. Viu? O que faz o universo material é querer cansar a gente. De tanto cansar a gente, ele aperta a gente a que a banana saia da casca e vá ser fruto. Quer que o seu espírito saia da condição de planeta de prova e expiação, e vá viver o júbilo que eu espero. Porque na casa do meu pai tem muitas moradas, disse Jesus, né? Magnífico tudo isso, você vê? E por quê? Por que chegou tudo isso para você? Porque esses questionamentos, direto ou indiretamente, habitaram o seu coração, a sua consciência. E reverberaram um ponto de atração que fez com que manifestasse esse conhecimento na forma das palavras, dos lembretes da alma, da vó Vicentina que chegou para você hoje. Olha, que coisa boa. Então, parabenize-se. Porque que libertador esse conhecimento que você atraiu e manifestou para a sua realidade. Navegar pela vida com a compreensão da realidade espiritual, de que olhar para dentro está de frente para Deus, é garantir para si mesmo, mediante as provações do processo evolutivo, serenidade sempre, paz de espírito, amor próprio, amor para com o próximo, empatia e compaixão. Viu? Com certeza, né? Ai, que lindo tudo isso, né? Tá bom, então. Isso que eu queria passar um pouquinho aí também pra você, viu? Ai, que inspirador, né? São os lembretes da alma. Até daqui a pouco, você vai ver, daqui a pouco eu volto. Volto com mais coisa. Ai, quantas, né? Na graça de Deus, sempre, né? Sempre na graça de Deus. É uma desconexão que eu tava muito grande. Eu tava. É o que você falou, tem que comer e amanhã come de novo. Não tem um preenchimento verdadeiro. E, poxa, mais de 500 diálogos com os espíritos. Tantas vezes vi o pai Joaquim, igual você mencionou ele, né? Repetindo a mesma coisa em cada vídeo dele. E eu ainda acabei deixando a peteca cair um pouco aí. Chateado com... É aquele negócio, quando a gente é jovem, né? Ai, quando eu envelhecer, quando eu chegar nos 30 e poucos anos, eu quero estar assim, quero estar desse jeito, quero estar daquele jeito. Aí você chega e não tá. Aí é o que você falou. Você tá achando que a matéria, ela tá... Você é um rei que quer ser servido, né? Sendo que simplesmente vai acontecer o melhor para sua alma, né? O seu livre-arbítrio é você interpretar aquilo da melhor forma. Aonde você está, o seu trabalho, as suas conquistas, é o que a sua alma precisa, né? Parar de olhar a grama do vizinho e, nossa, sensacional, sensacional. Fiquei até um pouco mais aliviado. Esses dias eu tava com ansiedade, meu Deus, que ansiedade. Nossa, cara, que ansiedade monstra. Esses dias eu não tava conseguindo nem dormir, você acredita? Tava conseguindo nem dormir, passava a noite em claro de tanta ansiedade. Acho que eu cheguei a ter umas 2 crises. Daquela do peito, assim, parecia que você vai ter um infarto.
de preocupação, preocupado comigo mesmo, preocupado com o futuro, com os projetos. Meu Deus, será que vai dar certo as minhas coisas? Será que não vai? A vida não é brincadeira não, a vida não é fácil, cara. Nossa, olha, eu tinha essa ilusão mesmo, eu tinha essa ilusão de lei da atração, de limpeza espiritual, de reforma. Eu achava que eu ia atrair as coisas mais facilmente para mim. Ah, minha áurea vai estar mais limpa, acho que as coisas vão acontecer comigo com mais facilidade, né? Se não, é o que você falou, quem quer comer tem que levantar e fazer a comida de igual todo mundo, cara. Nossa senhora, igual todo mundo. As coisas não vão acontecer para você mais facilmente do que deveria acontecer, não. E é isso. É isso, cara. Valeu aí pelo áudio, por você ter mandado aí mais uma vez os lembretes da alma, né? E espero poder ouvir mais vezes também. Espero poder ouvir mais vezes. Valeu mesmo, obrigado mesmo. É uma percepção, igual você falou, um conhecimento que chegou em forma de palavra. Se é verdade mesmo, a gente só vai descobrir desencarnando. Se desencarnar não foi verdade, você deu o seu melhor em vida, porque a sua vida aconteceu e você foi vivendo. E se desencarnar foi verdade, ainda bem. Ainda bem que você fez ali o que era para fazer, iluminou a sua alma, né? Vai desencarnar e vai para um lugar melhor. Mas é isso, cara. Nem sei mais o que dizer aqui, não. Precisa me reconectar mesmo. Tô totalmente de costas para Deus, totalmente de costas, de frente para a matéria mesmo. Nossa, olhando para a matéria, carro, casa, viagem, dinheiro, não sei o que, comida, satisfação dos sentidos, totalmente de frente para a matéria. Eu contabilizando o que eu adquiri, o que eu não adquiri, totalmente de costas para Deus, de costas para o mundo espiritual. Reclamando das coisas que não deram certo, com medo das coisas que podem vir a dar errado no futuro. Meu Deus, e se eu investir nisso aqui, isso aqui não der certo? Gente, é a paz do espírito, cara. É a paz do espírito. É você caminhar sabendo que tudo que vai acontecer vai ser o que é para acontecer, né? É para acontecer. Fico com medo às vezes, você acredita? Eu era tão conectado. Antigamente, né, eu contei pra você tantas histórias, assim, eu tinha tantas crenças, assim, de que tudo vai dar certo mesmo da maneira que tem que dar, mas vai dar certo. E esses dias eu me desconectei mesmo total. Fiquei com medo, medo de ser roubado, medo de perder meu dinheiro, medo de perder minhas conquistas, medo dos meus negócios não darem certo no futuro, de falir. Um medo da matéria, um medo danado da matéria, das coisas não darem certo. E aí isso acabou tirando a minha paz. Mas é parar com esses fantasmas da cabeça, né? Esses fantasmas, e deitar no travesseiro, sabendo que por trás, tô olhando para minha mão agora. Por trás da minha mão, do lado, em cima e embaixo, existe uma outra dimensão que é para esse caminho que eu tô indo e para isso que a matéria vai guiar a gente, né? Então, o que tiver que acontecer de bom e de ruim, vai acontecer. Se Deus quiser, a gente vai enfrentar tudo. É isso, cara. Vou parar com essa ansiedade toda e confiar no rio da vida, que vai levar exatamente para onde é para ir. E eu tô aqui falando. Valeu aí, obrigado por tudo, obrigado por ter me escutado. Então, tava sem esse religare espiritual, mas aí agora ouvindo seus áudios aqui, consegui um religare. Valeu aí, cara. Obrigado por tudo, obrigado por ter me ouvido. E espero escutar mais a avó. Quando acontecer alguma coisa aqui, bater uma ansiedade, alguma coisa, alguma dúvida, eu vou mandar para você e você manda o áudio da avó aí. Olha, voltei, né? Para finalizar o encontro de hoje. Que encontro tão profundo, com tantas coisas assim pra gente realmente pegar e refletir, né? Então leve com você, viu? A ideia de que o destino nos convida a desapegar, viu? E dessa forma, se você tem plena consciência que o que manifesta da vontade de Deus, você não fica contrariada com aquilo. Você só busca
que lição me envia as forças celestiais? Viu? Pergunte isso e aprenda, né? Aprenda. O que reflexo isso está querendo me fazer ver, né? Porque tudo que acontece é um reflexo da gente, né? Onde eu tenho que me melhorar, colocando reparo em tudo isso que hoje é uma aprovação, mas amanhã será memória, né? Será memória de degrau conquistado para a evolução do meu espírito, viu? O desafio aparece justamente para a gente se melhorar, viu? Amar a si mesmo, amar o outro, é colocar em movimento as forças do bem. O que é impossível, permanecendo apegado à prisão da conveniência. Olha, escute o que a avó está falando, viu? Faça do filme da sua vida uma sequência de eventos positivos e inspiradores, viu? Porque não é a mente que vai completar você. Era só instrumento de provação para você se conhecer, viu? É você se despertar para a realidade de que, como espírito, filho de Deus, você já é completo. E que hoje se encontra inserido em planeta de prova e expiação por ter abraçado esse senso de identidade. Tá aí a resposta. Ai, que resposta é essa, né? Então nunca deixe de acreditar que a semente um dia se torna árvore frondosa, gera sombra e bem-estar para todos que estão debaixo dela, dá flores e frutos, viu? E escute sempre o seu coração, que é quão importante, né? E a gente ter presente a necessidade de escutar. O que ele está querendo? Que você permaneça no parque do bem-estar ilusório que proporciona a vaidade e o orgulho? Não, não é isso que ele quer. Viu? Escute o seu coração. E o nosso papel, desde antes e hoje, não mudou nada. O nosso papel é transformar a indignação em motivação de melhorar em nós aquilo que sentimos fartar no mundo. É assim, é desse jeito. Então abrace quem que você é, viu? Abrace. E renove o compromisso de fazer tudo o que você pode com aquilo que você tem. Não transfira a responsabilidade. Quando você coloca a luz onde você está, por meio da gentileza, né? Ela se faz amor no ambiente presente, à sua volta. Viu? Que coisa mais linda é essa, né? Que oportunidade grandiosa de viver nesse momento no planeta Terra. Que grandioso é o ter de onde tirar luz, que constrói pontes e não abismos, né? Quantas coisas a vida diariamente, né? Devolve pra gente na forma de reflexo, pensamento importante. Muitas de verdade. Então transforme, né? Como o Cavá falou, toda sorte de indignação que paralisa você, viu? Contra o mal que existe no mundo, e cultive o hábito de depurar as suas imperfeições. Sim, desse jeito. Então cada um precisa reconhecer os seus limites, né?
Mas, assim mesmo, dentro dele, que não é pouco, brilha. Viu? E aquele que brilha é porque reconhece que foi arrecadando estrelinhas com cada lição vivida, com cada conduta de amor na prática da caridade compartida. Viu? Ame sempre, se coloque no lugar dos outros. Viu? Que vida em abundância é aquela onde que você está em paz. Ai, que coisa é essa, né? A gente poder ter essa oportunidade tão grandiosa. E você vê, muitas pessoas não têm paz porque justamente o que falta ali é a simplicidade. Foi se tornando um aparelho cada vez mais complexo, né? Quanto mais complexo, mais partinha pode se romper, pode quebrar, pode arrebentar. E a pessoa deixa de funcionar. Porque ela se viu uma engenhoca grande, ambulante, quando é uma unidade coerente de luz encarnada e conduzindo um veículo físico. É nada mais. E nem precisa ser muito mais do que isso, né? Que isso já é bastante. É que quão grandioso é você se esforçar na seara do autoconhecimento, né? Na graça de Deus. Que a vida é isso daí, né? A vida é feita de capítulos de autoconhecimento. Ai, que quão oportunos são estes lembretes da alma. Gostei. Louva... Ai, vamos terminar já, vó. Ai, quantas lições poderosas, né? E logo a gente volta, viu? Que o tempo passa rápido. Pode acreditar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos, nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para entender o tipo de filosofia, furo no barquinho que a gente continua mantendo na nossa estrutura, na forma de autossabotagem, que já passou do tempo de abrir mão, né? Ai, que bom que é isso. Então vá, anjo de luz. Beijo da vó pra você aí hoje, um pouquinho também, né? Beijo, até daqui a pouco que você vai ver. O tempo passa rápido, aproveita, carpe diem, né? Aproveita cada dia, cada instante. E seja a diferença, né? Olhe para dentro, porque quando você olha para fora, qual que é o problema? Você está de costa para Deus. Cara, eu só consigo dizer que é sensacional. Vou dizer pra você que é sensacional escutar a avó, escutar os lembretes da alma. É o que eu falo com você, eu não ouvia muito, né, antigamente, daí por esses dias, esses meses. Mas esse último vídeo que você me mandou eu ouvir, esses dois áudios que você me mandou eu ouvir, esse último então, sensacional.